No começo dos anos 90, o Iraque foi atacado pelos Estados Unidos. O objetivo era derrubar um ditador chamado Saddam Hussein. No Brasil, esse inimigo dos Estados Unidos foi apresentado como o Anticristo. E isso com toda a credibilidade do Jornal Nacional. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos. De acordo com Nostradamus, justamente na véspera do ano 2000 haveria uma grande invasão maometana sob a liderança do 7º Anticristo. O primeiro foi Nero, na Roma Antiga, e o mais importante até agora foi Hitler, na Alemanha nazista. Este novo Anticristo já foi confundido com o Ayatollah Khomeini, mas parece se encaixar melhor na figura de Saddam Hussein. Essa reportagem também recorria à astrologia para informar o público sobre os detalhes da guerra. A astrologia diz que o céu vai ter um desenho assim nesta madrugada. Haverá uma conjunção de planetas de extrema força aqui no signo de Capricórnio. E esse é um fenômeno que não acontece há mais de 6 séculos. O que mostram os mapas do Iraque e dos Estados Unidos para essa madrugada, ali na hora H? A concentração planetária aqui está fortíssima. Os anos se passaram e o que começou com a Guerra do Golfo terminou com os Estados Unidos invadindo o Iraque nos anos 2000, alegando que Saddam Hussein, esse anticristo, tinha armas de destruição em massa. I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. Essa acusação se revelou falsa e quem olhar para a história em retrospecto vai perceber que era tudo muito mais complexo que uma simples luta do bem contra o mal. E parece importante lembrar desse passado no momento em que Israel bombardeia o Irã, alegando basicamente a mesma coisa, a possibilidade de armas de destruição em massa. É um argumento forte. E de fato, um argumento forte é necessário quando uma nação mais rica ataca outra mais pobre, em que o PIB per capita é 10 vezes menor. O apoio dos Estados Unidos também dá a entender que a história se repete. O que muda é a nossa expectativa de como esse conflito vai ser noticiado dessa vez. Em 2025 seria impensável ver o jornalismo da TV Globo recorrendo a Nostradamus para explicar os mísseis de Israel disparados contra o Irã, porque hoje a gente acredita na separação clara, técnica, entre jornalismo e propaganda. Acontece que a propaganda é uma espécie de microplástico misturado na cultura. Ela está em tudo, no cinema, no balanço gostoso da sua música preferida e, claro, na informação do seu noticiário também. Eu sou Arvro e no textão que segue eu vou tentar sair catando os pedacinhos de propaganda espalhados na imensidão do noticiário sobre os mísseis israelenses disparados contra o Irã. No dia 13 de junho de 2025, o mundo acordou um pouco assustado com a possibilidade de um conflito generalizado no Oriente Médio. Naquela manhã, os brasileiros descobriram isso pelo jornalismo da TV Globo, e eles puderam ouvir a voz do líder de Israel, argumentando a favor do ataque que ele tinha decidido desferir contra o Irã. Vamos ver agora um trecho do pronunciamento de Benjamin Netanyahu. The Jewish state refuses to be a victim of a nuclear holocaust perpetrated by the Iranian regime. Now, as Prime Minister, I've made it clear time and again, Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. E aí vem uma breve interação entre a âncora e a repórter, sinalizando que é hora de ouvir o outro lado. Bom, do outro lado do Irã, os principais líderes do país também já se pronunciaram e, Cecília, eles prometeram vingança. Note que a palavra vingança é forte e pode sempre carregar um certo julgamento. O entendimento dos atos de vingança na nossa cultura poderia ser melhor resumido no texto do intelectual e boxeador mexicano Seu Madruga. Ele disse: "A vingança nunca é plena. Mata a alma e envenena." Sendo assim, a audiência já é apresentada à contraparte iraniana a partir de um certo viés.
O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, declarou que as forças do país não vão deixar os ataques israelenses impunes. Khamenei disse que Israel cometeu um crime e que preparou para si um destino amargo e doloroso que certamente virá. Nesse ponto, você pensa que vai ouvir a voz do líder do Irã, com os argumentos dele, com as palavras dele, porque afinal de contas, esse foi o espaço concedido ao líder de Israel. Mas não, a reportagem segue. Em carta às Nações Unidas, o ministro do Exterior do Irã descreve o ataque israelense como uma declaração de guerra e pediu que o Conselho de Segurança da ONU agisse imediatamente. O presidente Massoud Pezeshkian reuniu o gabinete para avaliar os próximos passos. Para saber o que de fato disse o líder do Irã, a gente vai recorrer aqui a Al Jazeera. Não só porque a Al Jazeera tem a informação que a gente quer, mas porque a Al Jazeera é sediada no Catar e se propõe a trazer uma voz que representa o chamado mundo árabe. Isso é parte da marca e do editorial deles, e tá lá a manchete. Irã lança ondas de mísseis contra Israel em resposta aos ataques. Interessante notar que o que na Globo é vingança, na Al Jazeera é resposta. Já é uma diferença, né? Mas vamos para a tradução da Al Jazeera do discurso do líder iraniano. O regime sionista não sairá ileso das consequências de seu crime. A nação iraniana precisa ter a garantia de que nossa resposta não será insuficiente ou pela metade. Pela Al Jazeera, um brasileiro como eu pode descobrir que o líder iraniano não se refere a Israel como Israel, ele usa a expressão regime sionista. E na reportagem da Globo, isso é omitido. Khamenei disse que Israel cometeu um crime e que preparou para si um destino amargo e doloroso que certamente virá. Eu só quero apontar o que é uma escolha editorial, uma escolha que contrasta com aquele espaço concedido ao líder de Israel, que tem direito à própria voz, às próprias palavras, aos próprios argumentos. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. Percebe a diferença? Porque o discurso do líder iraniano é apresentado como promessa de vingança, e a gente só fica sabendo dele através das palavras da repórter Cecília Malan. E no texto dela, qualquer referência ao conceito de sionismo acaba sendo omitido. Um breve parênteses para que eu possa declarar minhas intenções e te fazer um pedido. O único motivo para eu destacar essa escolha editorial da Globo é abrir caminho para que eu possa propor, ao final desse vídeo, um outro jeito de olhar para esses conflitos todos. Então eu expresso o meu mais profundo respeito pelo trabalho da Cecília Malan na Globo e peço a você que pega carona aqui com esse Uber do conteúdo que jamais, nunca, em hipótese alguma, chapisque a reputação e o trabalho de ninguém em meu nome. Combinado? E que conceito é esse que o jornalismo da Globo omitiu junto com as palavras? Sionismo. É uma ideia meio divisiva e aqui a gente precisa ao menos tentar ser objetivo. Sionismo é um movimento que defende a existência de um Estado nacional judeu. Até o final da Segunda Guerra, esse movimento desejava o Estado. Aí esse Estado veio, foi estabelecido na Palestina e desde então o pensamento sionista tem justificado a ocupação de mais e mais espaços dentro desse território. Trata-se, portanto, de uma expansão justificada pela etnia e pela fé. Coisa que não é nova na história do mundo, e muito menos na história do Oriente Médio. Então, quando o líder do Irã usa a expressão regime sionista, fica implícita uma leitura crítica desse processo histórico. Mas, em geral, a opinião pública brasileira fica sem acesso a essa visão crítica, porque na nossa imprensa o Irã frequentemente é definido como uma teocracia, o que parece adequado, de fato. No Irã, o poder político está subordinado à autoridade religiosa. E no Brasil a gente é lembrado disso o tempo todo. Só que pouco se fala da relação entre fé e política em Israel. E nos últimos anos, essa relação foi intensificada por lá. Israel torna-se uma etnocracia. Isso é o Le Monde, em 2018, noticiando a aprovação de uma lei que estabelecia Israel como Estado-nação do povo judeu.
E sobre a nova lei, o Le Monde nos diz que várias disposições do texto atentam contra os direitos de 2 milhões de cidadãos não judeus, em grande parte árabes. Apenas os judeus podem exercer integralmente seu direito natural, cultural, religioso e histórico à autodenominação, diz a nova lei fundamental. A verdade é que tanto Irã quanto Israel são estados que misturam religião e poder, e essa mistura pode ser considerada anacrônica, antiquada no século XXI. A história da humanidade está coalhada de exemplos sangrentos de que esse não é um jeito justo ou seguro de organizar a vida em sociedade. Já faz uns 400 anos que um sujeito chamado John Locke mostrou que essa mistura aí facilita a perseguição religiosa e de quando em quando faz com que um grupo aniquile o outro. Será que essa mistura não é uma ameaça pior para o Brasil que Irã ou que Israel? Porque no Brasil não cai míssil israelense, nenhum drone iraniano nunca bombardeou Brasília, mas existem entre nós muitos brasileiros que se sentiriam mais seguros se a sua fé, e apenas a sua fé, tivesse o poder sobre o país. Toda a história de Israel prova que isso é uma ilusão. Dos horrores sofridos pelos judeus na Segunda Guerra aos conflitos mais recentes com o Irã, essa pretensão de um Estado nacional inteirinho só para representar uma única fé e uma única etnia, isso invariavelmente acaba em violência. E eu acho que a nossa mídia hegemônica dá muita ênfase ao fato de que o Irã é uma teocracia, ao passo que vê Israel como uma espécie de posto avançado de um Ocidente ilustrado e moderno no Oriente Médio. Isso é o que eu acho, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que a essas alturas, tanto o Irã quanto Israel podem ser enquadrados no conceito de Estado confessional, que é aquele que adota oficialmente uma determinada religião. É claro que etnia e fé não são as únicas questões nesse conflito. Há muitos interesses em jogo, mas etnia e fé são questões centrais para aquela vasta maioria da opinião pública que não vai usar a guerra para apostar na bolsa de valores ou para pedir voto no horário eleitoral. A história da humanidade está aí, inteirinha, para provar para a gente que um Estado tem mais chances de proteger uma determinada fé ou uma determinada etnia quando ele se propõe a proteger todas as fés e todas as etnias. A gente já poderia ter chegado a essa mesma conclusão há milênios. Mas a verdade é que a gente não consegue fechar um consenso a respeito dessa ideia. Não consegue e não vai conseguir, enquanto continuar se contaminando com propaganda. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu sei que eu estou entrando num assunto muito difícil, mas eu tenho alguma esperança de que com esse conteúdo eu possa ajudar cada um de nós a pensar, se não sobre o conflito, no mínimo sobre a maneira como nós somos informados a respeito desse conflito. Ajudar na compreensão mesmo, sabe como? E aí, eu sei que independentemente do resultado, um pouquinho pelo menos eu vou apanhar, né? Pelo menos um pouquinho. Mas tem uma razão para que eu seja o saco de pancada preferido da internet brasileira. E a razão é: eu aguento. E se eu aguento é porque eu tiro a minha força de muitos de vocês. Muito obrigado mesmo. Quem quiser pode se inscrever para ser notificado a respeito dos próximos conteúdos ou ver esses vídeos sendo indicados para você pelo YouTube. E também tem o botãozinho Valeu Demais, o equivalente à gorjeta do Uber do conteúdo. Valeu!